Olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é Moisés Marques e hoje nós vamos terminar o nosso capítulo 9 que fala sobre máquinas. Então, o que são máquinas simples? Máquinas simples são dispositivos criados pelo ser humano para facilitar tarefas mecânicas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Alguns exemplos dessas máquinas simples são a alavanca, a roldana e o plano inclinado. Vamos falar sobre a alavanca. A alavanca é um dispositivo formado por uma barra rígida que pode girar ao redor de um eixo ou de um ponto de apoio. E elas são usadas para mover objetos pesados e para cortar ou romper objetos, como por exemplo o alicate, o espremedor de alho, um pé de cabra, são exemplos de alavancas. Esse é apenas um tipo de alavanca, existem outros tipos, como por exemplo o carrinho de mão é um tipo de alavanca, a vara de pescar é um tipo de alavanca, entre outros. Roldana ou polia. Para se erguer objetos até certa altura, deve-se aplicar uma força de sentido contrário à força-peso da gravidade, ou seja, uma força vertical do sentido de baixo para cima. Para facilitar essa tarefa, nós podemos usar polias ou roldanas. Dependendo da configuração dessas polias, você pode até diminuir o esforço necessário para conseguir erguer objetos. O plano inclinado. O plano inclinado é uma máquina simples. Lembra qual é o objetivo da máquina simples? É facilitar tarefas do cotidiano. Então, quando você coloca uma rampa em um prédio, em alguma construção, você facilita o acesso de pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, isso é considerado uma máquina simples. O que é um plano inclinado? É literalmente o que não diz. É um plano que tem uma inclinação em relação a outro plano. Como diz aí no livro, é uma superfície plana oblíqua em relação a outra superfície. Oblíqua é quando o ângulo de inclinação não é de 90 graus. 90 graus seria assim. No caso, qualquer outro ângulo sem ser 90 graus é oblíqua. Bom, alunos, por hoje era só isso. Agora eu quero que vocês, como atividade, respondam a questão 4 da página 101 no livro de vocês. Apenas essa questão. Responda no caderno e me manda uma foto no Google Classroom, certo? Nessa questão 4, ele pede que você classifique as situações de acordo com o valor do trabalho realizado, do menor para o maior. Ou seja, qual dessas situações vai realizar o menor trabalho? Aí depois o segundo menor, o terceiro menor e o quarto. Então, perceba, na questão, você tem que ler a questão primeiro. Diz que esse bloco de madeira está se movendo para a direita, ele já está em movimento. E aí, por exemplo, na situação C, o sentido da força que foi aplicada foi o mesmo que o bloco já estava se movendo, ou seja, para a direita na horizontal. Então, como ele estava se movendo para a direita na horizontal e a força foi aplicada também para a direita na horizontal, isso significa que essa força vai ajudar no movimento. E quanto mais movimento, mais trabalho, porque foi o que a gente viu na aula passada. O trabalho, para haver trabalho, precisa ter deslocamento. Já, por exemplo, na letra B, o sentido da força que foi aplicada, que é essa setinha vermelha, está no sentido contrário ao que o objeto está andando. Então, nesse caso, você deve imaginar que o trabalho vai ser reduzido, né? Porque ele está indo contra o movimento. E aí você vai pensar qual é que vai andar mais e qual é que vai andar menos. E aí você vai classificar do menor para o maior. Já estou dizendo aqui que o menor que tem vai ser o quê? Vai ser a letra B, porque é o sentido contrário. E o que vai andar mais vai ser o quê? Vai ser o C, porque é no mesmo sentido. Falta só dois para você descobrir aí. Tem o A, que o sentido da força é para cima. E tem o D, que é um sentido diagonal, assim, para trás, vamos dizer assim. Então, leia a questão, reflita e responda, tá certo? Por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.